Olá, seja bem-vindo ao programa Opinião. Hoje vamos tratar do futuro da TV digital no Brasil. Nosso entrevistado, Francisco Machado Filho, graduado em rádio e televisão e doutor em comunicação social. É um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Prazer é meu, eu agradeço. Bom, um tema bastante interessante, TV digital é o que a maioria das pessoas hoje anda comentando e fica aquela curiosidade, né? A internet, tantas transformações que a gente está passando hoje nesse mundo contemporâneo e a televisão cruzando com essa convergência das mídias, né? E como é que está a TV digital no momento no Brasil? Como é que está esse cenário aí? Olha, esse é um tema realmente muito importante, porque a TV digital no Brasil é um caso à parte, se comparando com o restante dos mercados internacionais. Nós temos um mercado interno hoje consumidor que cresceu muito com a questão da inclusão da classe média, né? Então esse mercado movimentou o modelo de negócio da TV brasileira, que é o comercial, né? É a publicidade de 30 segundos. Então a televisão no Brasil hoje é uma das poucas no mundo que tem um faturamento positivo. Se você comparar com o mercado americano, e na Europa nem se fala porque quase todas as televisões lá são estatais, mas principalmente com o mercado americano, a TV brasileira é uma das poucas do mundo que dá um lucro muito bom. Então desde 2009 para cá, a televisão brasileira vem tendo recorde, em cima de recorde de faturamento. Mas aí você pensa exatamente no futuro, porque se esse modelo começou a complicar em outros países, provável que complique no Brasil também. Por conta do que você acabou de falar, internet, as novas tecnologias, a TV paga, né? São coisas que tiram a audiência da televisão aberta. Então as pessoas começam a ter outras fontes de divertimento, de informação, do que só televisão. Se essa audiência migra para outras plataformas, o valor do comercial já não pode ser o mesmo. Então o que se espera, né, o que se prevê é que daqui a um tempo, esse grande faturamento que as emissoras têm hoje comece a decair. Então elas vão ter que se organizar, rever esse momento, essa postura que eles têm em relação às novas tecnologias e começar a se adequar a essa nova realidade. E já estão fazendo isso. Elas já estão fazendo isso. Mas a TV digital no Brasil hoje vai muito bem. Nós escolhemos um padrão robusto, que é o padrão japonês, que você pode pegar o sinal com antena interna em casa, permite interatividade, permite alta definição da imagem, você consegue pegar no celular. Nós vamos ser um dos poucos países no mundo que, se eu não me engano, é o primeiro ainda, que vai desligar o padrão analógico antes do prazo. Algumas cidades vão começar a ser desligadas em 2016. Isso não aconteceu na Inglaterra, não aconteceu nos Estados Unidos, não aconteceu na Espanha, nem na China. Então aqui o Brasil ele pode começar a fazer esse desligamento por localidades, onde a televisão já tiver com sinal estabelecido. Só o problema da interatividade, que ainda está caminhando talvez um pouco mais lento do que as pessoas queriam. Os radiodifusores não têm um modelo de negócio para interatividade, então dificilmente eles vão investir em interatividade em larga escala. Isso acaba ficando por conta do governo. Então o governo já está fazendo alguns testes, inclusive a IBC está fazendo um teste com a Universidade da Paraíba, já com ginga instalado na casa de 100 famílias nos bairros mais pobres de João Pessoa, experimentando a interatividade. Então esse é um processo que está caminhando muito bem, apesar de muitas vozes contrárias. É um processo que vem caminhando bem. O governo, inclusive, tem umas normas da presidente agora, a partir desse ano, que ela vai investir pesado em TV digital. Inclusive na liberação e no financiamento de televisão, de aparelhos, set-top box, para as pessoas poderem comprar, até mesmo para liberar a faixa de 700 MHz, que está um interesse muito grande das telefônicas. Elas querem usar essa faixa para fazer telefonia celular 4G. Então, quanto mais cedo essa faixa de espectro for passada para as telefônicas, melhor. E o governo tem essa vontade de fazer isso a partir desse ano. Agora, houve uma guerra aí nessa disputa pelo modelo. Eu queria que você falasse um pouco desses bastidores. Como é que foi isso? Houve uma tendência de que iríamos optar pelo modelo americano, depois veio a proposta europeia e acabamos ficando com o modelo japonês, né? Sim. Quais os interesses que ficaram aí envolvidos nessa novela? Essa é uma guerra que na época levantou muita questão, muitas teorias da conspiração, muitos caminhos que na verdade hoje se comprovam que foi uma boa decisão o padrão japonês. Mas na época nós tínhamos ainda tem, né, 3 padrões internacionais, o americano, o europeu e o japonês. Cada um tem as suas características.
E os Estados Unidos, com toda a sua força de influência, de lobby, queria que o Brasil adotasse esse padrão. Porque o Brasil, nas posições estratégicas que ele tem na América do Sul, adotando o padrão americano, provavelmente toda a América do Sul adotaria. Mas os radiodifusores optaram pelo padrão japonês, que ele é um padrão mais forte, devido ao tamanho do Brasil, de localidades muito distantes. Então, é um padrão que você pode... gera menos custo de instalação de torres e repetidoras nas diversas localidades brasileiras e permite também os telefones celulares receberem o sinal digital sem interferência das operadoras de telefonia. Então, na verdade, essa foi a grande questão, que as radiodifusores queriam ficar livre da influência do empacotamento, de dever alguma coisa para as telefônicas em receber o sinal digital. Mas hoje a gente vê, pelo que está acontecendo no restante do mercado internacional, que realmente foi uma opção acertada. O padrão japonês, ele permitiu a interatividade via o Ginga, que nós colocamos um código dentro desse padrão, ele não é só o padrão japonês puro, existe uma modificação para a realidade brasileira, e ele é um padrão que está se mostrando aí muito positivo em relação de equipamentos, de implantação, de custo-benefício, dessas questões todas. Agora, você citou agora há pouco o Ginga, uma tecnologia nacional, inclusive me parece que já vem sendo exportadas aí para o exterior. Queria que você explicasse para o público o que é o Ginga. O Ginga é um software, né, um hardware, né, na verdade, que ele vai ter um software embarcado. É uma caixinha, que a gente chama de set-top box, mas é uma caixinha como a gente tem a caixinha da TV a cabo, ou por assinatura, ou pelo satélite ou cabo. É uma caixinha normal, que por ela você vai poder acessar a interatividade que as programadoras e as televisões vão oferecer. Então, se eu vou fazer um telejornal, por exemplo, um programa como o seu, por exemplo, se a gente está conversando aqui, se ele já fosse interativo e tivesse já uma enquete sendo feita ao vivo com os telespectadores, eles poderiam, pelo controle remoto, responder algumas questões. Então, quem permite essa interatividade, aparecer na tela, quais opções e onde eu posso marcar, é o Ginga. Então, o Ginga é um hardware que vai permitir uma interface entre a programação e a interatividade. A pessoa está assistindo ali um determinado programa, decide comprar uma pizza, por exemplo. O Ginga passa pelo Ginga. Se tiver um aplicativo nesse sentido, com certeza. Mas se ele quiser, por exemplo, mais informações sobre a TV digital enquanto nós estamos conversando, ele pode criar um menu ali e aparecer mais informações. É uma infinidade de possibilidades, bastando ter aquele aplicativo instalado. Exatamente. Aí que ele entra em choque com o modelo da TV aberta. Tá, e falando em TV aberta, nos anos 50, a TV nos Estados Unidos ficou aquele medo do cinema, né? Certo. Como vamos ficar agora? Aquele medo do cinema até desaparecer em função do surgimento da televisão. Certo. E agora nós temos aí um novo paradigma que vem se formando com a questão da internet. Exatamente. E, mais uma vez, um certo temor, pelo menos é o que a gente acompanha aí pelas informações da imprensa, da TV aberta, no sentido de perder o rumo com a questão da internet. Sim. Isso é possível? E como é que você vê o futuro da TV aberta diante de toda essa efervescência que a gente acompanha, que a gente vivencia no setor agora? Esse é exatamente o X da questão. Como que a televisão aberta vai ficar no futuro em relação quando as pessoas começarem a migrar mais para a internet do que para a programação da TV aberta, para ficar menos exposto ao intervalo comercial, porque é isso que sustenta a TV aberta, o intervalo comercial. Quanto menos gente assistindo, menor é o valor do comercial e aí menor o dinheiro que entra para produzir os programas. Então nós temos um problema no Brasil nesse sentido. Por quê? 90%, até mais, da produção dos programas da televisão brasileira são feitas pelas emissoras. Então é caro fazer televisão no Brasil. Um capítulo de novela custa aí, por baixo, $100 mil por capítulo. Então, se eu não tenho aí uma grande audiência que eu possa vender esse comercial para subsidiar o meu programa, eu vou começar a entrar em declínio, né? Então, o que aconteceu nos outros mercados? Redução de custos de pessoal, queda na qualidade dos programas, diminuição do número de programas. Mas nos Estados Unidos, isso começou acontecendo por volta dos anos 90. Mas lá tem uma diferença. Toda a produção de entretenimento é feita por produtoras independentes. As emissoras só produzem jornalismo. Então, o que elas fizeram? Começaram a se fundir com os grandes estúdios de televisão.
Então ela resolveu essa parte, esse problema do anunciante, para o anunciante, pegando o conteúdo que ela tem dos estúdios de cinema e apresentando na televisão. Aqui no Brasil nós não temos isso. Então, agora, se eu não tenho o que mostrar, né, a internet, qual é o grande problema da internet? Eu não preciso ver televisão ao vivo. Então eu posso baixar o programa. Eu posso assistir a hora que eu quiser. Né? Então a televisão, ela tem, o que é o grande problema da televisão? É que ela é fluxo, ela é um fluxo de programação. Eu tenho um horário, um programa que ele entra naquele horário, que eu espero que tantas pessoas estejam assistindo aquele horário. Se eu posso assistir aquele programa qualquer hora depois, sem o intervalo comercial, o meu modelo de negócio entra em xeque. Então qual que é o futuro? O futuro realmente é o vídeo on demand. Mas como é que as emissoras vão se organizar em torno disso? Esse aqui é o X da questão. Agora a gente vê ainda uma qualidade muito ruim da televisão comercial, né? Violência demais, muita baixaria, tal. Parece que nivelaram o conhecimento do público por baixo. Com essa transformação que vem ocorrendo, não pode haver o senhor acredita que haverá uma melhoria ou pode piorar ainda mais essa questão da programação, da qualidade da programação? Olha, infelizmente o que se espera, assim, né, o que acontece nesses momentos assim, é uma qualidade pior, ela cai. Isso aconteceu na Espanha também, quando a TV digital na Espanha entrou. Eles começaram a fazer programas só para aproveitar na alta definição, programas de baixíssimo nível, de gosto muito duvidoso, entendeu? Houve até uma interferência lá do Estado em relação a essa programação. Mas aqui no Brasil, assim, o brasileiro, a gente reclama da nossa programação, mas se comparar com os países, a televisão do Brasil é uma das melhores do mundo mesmo, sabe? Só que com essa nova classe média que chegou, ela precisa se ver na televisão. Ela precisa se enxergar. Então, como a gente estava acostumado a fazer há 50 anos, fazer um tipo de televisão para algumas pessoas, para algum grupo, para um nicho principal, nós temos que aprender a fazer para outro agora. Então vai haver um momento aí de incerteza, de tentativa e erro, até se ajustar uma nova linguagem para essa nova camada que chegou agora. Então a tendência primeiro, isso aconteceu também nos anos 90 no Brasil, 92, 93, por conta do Plano Real. Quando as pessoas tiveram acesso a uma estabilidade econômica, puderam comprar televisão, entrou mais uma camada no mercado, nós temos aí episódios muito tristes na televisão brasileira. A banheira do Gugu, o sushi do Faustão, o Latininho. Então foi momentos que nessa tentativa de se aproximar desse público. Nós agora também tivemos isso. Inclusive as agências de publicidade estão com um problema sério de identificar uma linguagem própria para esse novo mercado, para essas novas pessoas que agora fazem parte do mercado consumidor. Então isso é um momento, isso é que faz a televisão brasileira um momento muito particular e muito especial. Porque apesar da migração da audiência para as outras plataformas, da queda da audiência dos programas de televisão, o faturamento das emissoras aumentou. Então por enquanto não vai se mudar nada, está tudo muito bem. Mas até quando esse céu de brigadeiro vai continuar é que a gente não sabe. Um assunto muito interessante, temos também a questão da TV pública no Brasil, como é que fica, né, com toda essa transformação que vem acontecendo, mas isso é assunto para o nosso próximo bloco. Eu vou chamar agora o intervalo e você que nos acompanha em casa não saia daí. Já já a gente volta. Estamos de volta com o programa Opinião. Hoje entrevistando Francisco Machado Filho, doutor em comunicação social, falando a respeito do futuro da TV digital no Brasil. Bom, nós temos aí a questão da TV pública, todo esse cenário em transformação e me parece que houve ou está havendo por parte do governo federal a construção de um operador único voltado para a televisão. Como é que seria isso? O governo ele analisou o exemplo japonês, que lá no Japão a TV digital ela foi instalada dentro desse sistema. Um operador único que compartilha, divide, né, os custos de instalação, de digitalização e transmissão para as outras emissoras. Essa proposta foi apresentada para os radiodifusores brasileiros, mas eles não quiseram, não se interessaram. Então o governo vai criar esse sistema de operador único de rede para os canais públicos no Brasil inteiro, com cidades acima de 100 mil habitantes. Então nós temos aí o professor André Barbosa, que até era, com o presidente Lula, assessor da Casa Civil da Dilma,
para a TV digital, ele foi transferido para supervisionar a implantação desse sistema. Então, eu vou ter numa mesma estrutura de transmissão todos os canais públicos que são ofertados que existem no Brasil e dividindo esse custo de instalação. Então, isso vai facilitar demais a implantação desses canais em todas as regiões. Então, é um avanço muito grande, é uma possibilidade muito grande, porque quando a televisão pública chega a esses municípios, a interatividade chega junto. Porque isso é uma aposta muito grande do governo. O que caracteriza a TV digital no Brasil, do ponto de vista do governo, foi de usar a TV digital como um instrumento de inclusão digital, através da interatividade. Então o governo vai investir pesado, vem investindo pesado e vai continuar investindo em interatividade, mesmo que os radiodifusores não façam isso. Então, se os canais públicos começam a chegar em ambientes que antes não tinham, onde era caro demais a instalação, ou de dificuldade técnica muito grande, com essa figura do operador único, ela vai poder chegar. E ela chegando, a interatividade junto, e aí você pode ter alguns serviços básicos que para nós hoje é muito fácil, por morar num grande centro, como acessar banco, acessar um serviço do governo, né, qualquer, eles vão poder fazer isso via TV digital. Então é uma vontade do governo muito forte, e isso vai acontecer em breve. Por que não foi interessante para as emissoras tradicionais? Posicionamento estratégico delas, eu acho que aí é uma questão... são TV comerciais, elas visam lucro, então elas devem ter seus motivos para não entrar nesse projeto. Agora, falando da TV pública, qual a sua perspectiva para o setor? Olha, eu acredito que esse é um dos melhores momentos que a TV pública tem no Brasil. Por quê? Porque o contexto tecnológico é favorável, a mudança de hábito do consumidor está permitindo que a TV pública se estabeleça como um agente de pluralidade, democracia mesmo, dentro da comunicação na TV aberta, porque a gente está vendo que as emissoras comerciais estão tendo que partir para o vídeo on demand, para o vídeo, é o serviço que a gente chama de over the top, que são aqueles programas que eu ofereço, no canal Netflix, por exemplo, que você vê um filme pela rede, na sua televisão, acessando o videocassete, o computador, tablet, o que você quiser, se você tiver dispositivo que conecta à internet. Então, a gente vê que as emissoras estão partindo para esse sistema e a TV aberta pode, então, ser preenchida com a programação da TV pública. Então, esse é um momento muito importante e que a gente tem acompanhado de informação pela imprensa é que é uma decisão do governo muito forte. A TV Dilma, a presidenta Dilma baixou normas agora que vai ampliar ou acelerar a instalação da TV pública no Brasil. Então, esse é uma plataforma de governo muito forte. Então, eu acho que não é uma oportunidade que a gente nunca teve antes para a TV pública se estabelecer de uma forma tão presente na comunidade brasileira. Não ficar restrita a grandes centros. A empresa Brasil de Comunicação, imagino aí sendo modelo de toda essa situação colocada pelo senhor, chegaria ao ponto de ameaçar entre aspas, a hegemonia desse sistema convencional de grandes emissoras sem ter visto aí? Ameaçar as grandes emissoras, falando mais diretamente. Ameaçar, eu não diria no sentido de concorrer, porque ela não iria concorrer, não faria um programa, por exemplo, para concorrer com o programa principal de uma emissora X ou Y. A questão não é essa. Mas aí é a questão do modelo de negócio. Quando eu crio um ambiente ou condições da pessoa ter uma opção de não assistir um determinado programa na hora que ele está passando ao vivo e esse intervalo não ser cobrado, aí eu vou em xeque. Então não é só a TV pública que vai ameaçar as emissoras, é o próprio sistema, é o próprio contexto tecnológico que está ameaçando esse modelo de negócio. Mas as emissoras estão se preparando para isso. Só que a realidade é dura e cruel para as emissoras. A gente tem que pensar que uma emissora comercial de televisão é uma empresa qualquer, como uma empresa qualquer. Ela paga funcionário, ela paga o cafezinho, ela paga o material de higiene, ela paga ações trabalhistas. Então ela tem custos muito elevados. Então a grande pergunta é, será que o mercado publicitário brasileiro vai continuar sustentando essas 5 grandes emissoras de televisão que nós temos no país? Então é provável que alguma delas até mesmo venha a ser fechada ou ser comprada por conglomerados internacionais.
Existem aí vários boatos, né? A gente sai na imprensa que alguns empresários brasileiros queriam comprar a Rede TV, que existe um canal mexicano que com interesse no SBT. Então isso é um momento que aconteceu nos Estados Unidos na década de 90 e vai acontecer aqui no Brasil também. Então esse rearranjo aí da indústria de comunicação no país, ela vai mudar. Isso aí não tem dúvida. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5, 10, 15, 20 anos. Mas ela vai mudar. Agora, a TV comercial no Brasil ela é muito forte. E ela é muito estruturada. Então, assim, não vai chegar ao ponto da TV pública tirar a audiência dessas emissoras. Ser líder de audiência em relação a elas. Mas que ela é mais um problema para as emissoras, aí com certeza ela é. Agora, tem aquela célebre frase, nenhum império dura para sempre. Você acredita que, no caso das emissoras de TV, essa assertiva é válida também? Acredito, com certeza acredito. A gente vê, por exemplo, a Kodak, que é um grande exemplo das emissoras abertas. A Kodak era uma empresa fotográfica que dominou o mercado de revelação de filme por mais de 100 anos. Hoje a Kodak faliu. Né? Por quê? Porque o contexto tecnológico mudou, o modelo de negócio mudou e ela não se adequou. Então, se uma empresa comercial de televisão hoje não começar a pensar o futuro logo, começar a pensar hoje o futuro, que não está muito longe, está bem aí perto da gente, ela vai ter problema muito sério. Porque você pensa, veja só. Seria o quê? Facilitar a interatividade, apostar nisso? Esse seria o caminho? A grande questão é diminuir a dependência do comercial de 30 segundos. Nos Estados Unidos, qual é o grande momento dos Estados Unidos hoje do comercial de 30 segundos? É o Super Bowl americano, o jogo de futebol americano, o final do campeonato. Esse é o momento comercial que mais vale financeiramente nos Estados Unidos. O comercial de rede lá, por exemplo, de manhã quase não tem, eles só anunciam nos horários nobres da noite. Mas aí que está a questão. Como as emissoras dos Estados Unidos não produzem entretenimento, o custo de produção delas durante o dia é menor. Mas você pense bem, se eu não tenho audiência agora para os programas da manhã, de algumas emissoras que são carro-chefe. Se ela ficar dependendo do comercial só no intervalo, só no horário nobre à noite, elas vão conseguir sustentar a faixa de programação de manhã? Então é um modelo que está em xeque, está muito claro que está em xeque esse modelo. O que eles vão fazer, aí cada emissora tem a sua estratégia. E a gente vê que algumas não estão fazendo nada. A verdade é essa. Bom, em relação à questão do jornalismo em todo esse contexto, né, o jornalismo televisivo, o senhor disse há pouco que no bloco anterior a respeito dos conglomerados de entretenimento que estão absorvendo as empresas de jornalismo. Do ponto de vista da qualidade do jornalismo, essa tendência tipo um encampamento das empresas tradicionais de jornalismo pelo entretenimento, isso não acaba prejudicando a qualidade do jornalismo? A gente tem uma frase na comunicação também que é o seguinte: toda crise, na verdade, é uma oportunidade. Esse modelo do telejornalismo hoje, ele está em crise. Esse telejornalismo é o mesmo de 1960, do Repórter Esso. Um repórter de expressão nacional, apresentando as notícias que aconteceu, um resumo do que aconteceu no país, para você ficar sabendo quando você chega em casa do trabalho para você ver. Só que quando você chega em casa do trabalho para assistir o jornal, você já sabe tudo o que aconteceu. Você já leu seus e-mails, você já viu nas redes sociais, o motorista de táxi já te falou. Então, o jornal nacional, o jornal de hoje, na verdade é o de ontem, porque é tudo notícia velha. O cidadão também está produzindo, porque está encaminhando vídeo, fotos, emitindo comentários. Exatamente. Então, esse telejornalismo, ele tem que mudar. Mudar o quê? O conteúdo. Ele tem que ser muito mais reflexivo do que um jornalismo de noticioso, factual. Para que eu vou ficar falando de notícias que aconteceram se todo mundo já sabe o que aconteceu? Eu preciso de um enfoque diferente. Então, esse enfoque diferente aí é que o jornalismo deveria... Mais análise. Mais análise, um jornalismo mais profundo, um jornalismo que viesse com vários contextos do que aconteceu da mesma notícia. Uma notícia que acontece de manhã, à noite, vários ângulos dela já foi explorado. Então, não preciso noticiar essa mesma notícia por um ângulo normal. Eu tenho que pegar um resumo desses vários ângulos que foram anunciados e ver o que está acontecendo. E dar uma nova versão sobre aquilo ali, ou um resumo daquilo ali. A internet dá uma impressão de uma avalanche realmente de acontecimentos que acaba tornando fatos de um mês atrás como coisa do século passado, entre aspas. E a gente tem que pensar que o Brasil é grande demais. Então, por que eu tenho que centralizar uma produção de jornal informativa dentro de um eixo Rio-São Paulo, se uma pessoa lá em Pernambuco quer saber o que está acontecendo na localidade dele?
Agora ela tem condição de cobrir a localidade dela muito melhor do que antes. Ficou mais barato produzir televisão nesse sentido jornalístico. Então, um fenômeno que aconteceu também com essa questão da tecnologia foi uma melhor visibilidade do aspecto local. Enquanto nós temos aí umas emissoras em rede tratando com o aspecto nacional, as televisões locais elas estão tendo agora uma oportunidade também muito boa de fazer jornalismo. Porque a pessoa quer saber o que está acontecendo ali na casa dele, perto da casa dele. Então, essa é uma oportunidade para o jornalismo, mas aí é outra questão estratégica. Jornalismo comunitário? Jornalismo comunitário, jornalismo local mesmo, mais emissoras cobrindo a localidade. Entendeu? E o jornalismo nacional deveria ser um resumo ou mais uma análise do que aconteceu. E não a notícia, porque quando a notícia chega na noite, eu já sei o que aconteceu. Agora, na questão digital, né, a gente continua falando TV digital e acabamos entrando mais especificamente na questão do jornalismo, que faz parte do contexto, claro. E voltando aqui à questão dessa tecnologia, a qualidade da imagem no YouTube me parece que já está bem próxima do sistema analógico, é isso? Não, mas ou digital já? Já é Full HD. Você tem programas no YouTube, canais no YouTube, transmitindo em alta resolução normal, Full HD normal. 80% do tráfego na internet mundial é vídeo. Então, se a gente pensar que as pessoas estão assistindo vídeo na internet, eu estou deixando de ver vídeo na televisão. Né? Então, 80% do tráfego é vídeo. A Cisco apresentou uma pesquisa no ano passado que no Brasil a média da velocidade da banda larga vai subir de 4 megas para 13 megas até 2016. Então, as pessoas consomem vídeo pela internet. O brasileiro gosta de ver vídeo pela internet. Então, esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho sem volta que ela vai ser cada vez mais melhorada para você poder ter ali a experiência de assistir a sua programação na hora que você quiser, aonde você quiser. Eu li um artigo na internet a respeito de algumas experiências já desenvolvidas no Japão, da melhoria contínua, né, dessa nitidez e tal. Agora há uma experiência em que já é possível se ter a sensação de que os objetos estariam ali diante da pessoa. Isso está acontecendo realmente? Foi apresentado no passado na NAB, que é uma feira de tecnologia nos Estados Unidos, o sistema 4K de resolução. 4K é 4 vezes mais, a qualidade é 4 vezes melhor do que a Full HD. Então, se eu tenho uma resolução Full HD de 1980 por 1080, no 4K eu tenho 4.200 e alguma coisa, né? Não sei o número de cabeça. Mas assim, a qualidade, o tamanho da imagem é 4 vezes maior. Os japoneses já estão desenvolvendo o formato 8K, que é 8 vezes maior do que o formato Full HD. Então as telas de televisão vão passar das 100 polegadas daqui para frente. Né? É como se a pessoa estivesse olhando pela janela e não houvesse uma janela. Fosse transparência, fosse uma janela, não uma televisão, uma tela de TV. Certo. É impressionante a qualidade da imagem e a resolução da imagem. Tá. Bom, quero agradecer muito a participação do senhor aqui no programa Opinião, mas antes, se o senhor quiser fazer alguma consideração final, nós temos aí uns 30 segundos para isso. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é um tema muito importante mesmo, que deve ser levado para a população. A comunidade tem que discutir essas questões, porque a televisão ela é um bem público. Né? A televisão aberta no Brasil ela utiliza um espaço que é público, que é de todos nós. Então ela tem que fazer parte dessa discussão. E eu agradeço demais a oportunidade e estou disposto sempre a contribuir. Mais uma vez, obrigado pela participação. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Opinião pode ser assistido também por intermédio da internet, através do site www.al.es.gov.br. Até uma próxima oportunidade.